Continuando, bora lá. Terceira questão. Em relação aos antivírus e firewall, analise as afirmativas abaixo. O que é que ele quer aqui? Primeiro que você saiba o que é um antivírus e o que você sabe o que é um firewall. De maneira bem didática, bem tranquila, bem tranquila. Antivírus, ele trabalha, vou botar assim, ó, ele protege o computador. Porque ele cuida da ameaça interna. E qual é o professor? Qual é a maior informação que você pode passar aqui? Ele é apenas um software. Software, parte lógica. Não existe um dispositivo físico de antivírus, tá? Ele é apenas um programa, parte lógica. E o firewall aqui, ele é a gente vai lembrar dele como porteiro. Alô, porteiro. Oh, foi mal. A gente vai lembrar dele apenas como porteiro. Qual a finalidade do porteiro? Ele vai controlar quem entra e quem sai. De onde, professor? Da rede. O detalhe que, enquanto o antivírus, ele é apenas um software, o firewall, que é o porteiro, que é a parede de fogo, ele pode ser um software, ele pode ser um hardware, que é a parte lógica, e ele pode ser ambos. Ele pode ser os dois, tá? Então, enquanto que o firewall cuida da entrada e da saída da rede, controle de entrada e saída, ele é a segurança de entrada e saída, o antivírus é apenas o cara da ameaça interna, quem cuida dos programas infecciosos, dos programas maliciosos, beleza? Bora lá. O item 1 falou, os antivírus combatem malwares, tais como cavalo de Troia, adware e spyware. O que é que você precisa ficar ligado aqui? O seguinte, de maneira bem comum, sempre crescemos chamando de todo tipo de programa de computador que causa algum tipo de dano de vírus. E quando apertava muito, quando o bicho era pesado demais, a gente chamava de vírus cavalo de Troia. É como se fosse um Pokémon evoluído. Só que para a sua prova você vai levar que é diferente. Você vai levar que o nome malware é um gênero. Ó, malware é um gênero. Se é um gênero, possui várias espécies. Dentro dessas espécies eu tenho o cavalo de Troia? Tenho. O adware, em outro momento eu falo mais sobre eles. O adware, o spyware, o próprio vírus é uma espécie, o ransomware, entre outros. Percebe entender que, vamos lá, malware, que são softwares maliciosos, ele é um gênero. E no gênero tem várias espécies. Então, inclusive, se a sua banca chamasse aqui, ó, não chamou de antivírus? Se chamasse de anti-malware, estaria correto também, tá? Então o item 1 está verdadeiro. O item 2. Tanto o antivírus como o firewall têm um propósito de proteger o computador de ameaças. Sim, perfeito. Enquanto que o antivírus ele trabalha com uma função, o firewall trabalha com outra função. Mas a finalidade dos dois é proteger o computador de alguma forma. Então o item 2 também está correto. E o item 3? Falou. O firewall tem a função principal de compactar os dados de entrada em uma rede. Peraí. Professor, ele vai compactar os dados? Não, presta atenção. Ele não vai compactar os dados. Ele vai cuidar e vai ficar no cara crachá. Vai olhar aqui e vai falar, não, você tem autorização para entrar, você não tem, você não vai acessar. Ele não vai compactar os dados. O que é compactar os dados? É o que você faz, por exemplo, quando você sabe o WinRAR, extrair o arquivo, pronto. Aqui está falando que o firewall vai fazer isso e não vai. O papel dele, principal, não é compactar os dados de entrada, é controlar a entrada e a saída. Dessa forma, o gabarito do item 3 está falso. Então, apenas o item 1 e 2 são verdadeiros. Gabarito letra A. Aí, dúvidas? Agonia. Vamos junto.